Que gostoso! Nós vamos começar agora o Inspire a Sua Vida para realmente trazer algo assim surpreendente para o seu coração. É verdade. Hoje eu trago para você a história de uma pessoa que recasou. Isso, casou com a mesma pessoa de novo, depois de ter recebido de Deus uma convicção tão grande que isso deveria acontecer, que ela falou para o seu marido: junta todas as suas malas e volta para casa, mesmo sem eles estarem se conversando direito por um longo tempo. Eu quero que você tenha certeza de que o seu casamento tem jeito sim. Então nós vamos conversar muito sobre isso, são essas e muitas outras surpresas nos outros quadros também preparados para você com muito carinho. Começa agora mais um Inspire a Sua Vida para inspirar o seu coração. Estamos juntos! Olá pessoal, eu fico muito feliz com esse quadro porque na verdade esse nome é Inspire, inspiração, inspirar. Primeiro é algo que Deus nos deu. Nós temos na palavra a essência da inspiração, somos inspirados por Deus. Agora Deus nos dá pessoas dele que inspiram o nosso dia a dia. Eu agradeço pela Leila ter se lembrado de mim. E ela é uma pessoa que me inspira muito a cada dia, por ser minha companheira, mulher amada, ser a mãe dos meus filhos e ser a pastora que pastoreia comigo as pessoas. Ela tem o dom de pastoreio, de cuidar de pessoas muito forte, e isso também me inspira muito dentro e fora da igreja. Dentro da perspectiva de inspiração para o meu ministério, para o que Deus me chamou para fazer, estamos aqui no Campus Colina. Este lugar, abaixo de Deus e ao lado da minha esposa, Deus usou alguém muito especial, o pastor Rick Warren, um homem que inspira milhões. E em 2001, eu fui em janeiro de 2001 à sua igreja, depois de ter lido no ano de 98 o seu livro Uma Igreja com Propósito, e eu então fui tremendamente inspirado pela vida e ministério do pastor Rick Warren. E isso já se passaram 13 anos. E ao longo desses 13 anos, desde que eu o conheci pessoalmente, que tem 15 anos que eu ouvia falar dele, mas há 13 eu o conheci, a minha vida mudou e o meu ministério mudou com a inspiração da vida do pastor Rick Warren, autor de Uma Igreja com Propósito, de Uma Vida com Propósito. Aí, depois de conhecer a igreja de Saddleback e conhecer a vida deste homem de Deus, eu voltei para São José. E aqui tudo mudou na minha vida pessoal, familiar e no ministério. Porque a vida deste homem inspirou muito a minha vida. Se tornou mesmo distante, alguém que eu conheço, que nos cumprimentamos, nos relacionamos, trabalhamos juntos, difundindo propósitos. Ele veio ao Brasil 2 vezes, eu já fui à sua igreja dezenas e dezenas de vezes, mas, sobretudo, o seu caráter, sua integridade me fez muito inspirado. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Rick Warren, pela inspiração que ele é para o mundo inteiro, em particularmente para a nossa igreja. O Campus Colina foi inspirado também na sua vida e no seu ministério, na sua coragem, na sua ousadia. Como também gosto muito de dizer, a excelência honra os céus e abençoa as pessoas. E encontrei muita excelência na vida dele.
Imagine Beauty Studio, um lugar para realçar ainda mais a sua beleza, no Vale Sul Shopping. O que você faz no sábado à noite? Tem um lugar para você. Eleve seu sábado, eleve sua vida. Que gostoso a gente estar junto com você em mais um Inspire a Sua Vida, trazendo assim uma história super legal, né, Keila? Oi, pastora, muito interessante. Lindo a gente ver histórias como essa. Não é? E aí, Sandrão, tudo bom? Tudo bem, pastor? Graças a Deus, mais uma vez. Coisa Felizes boa, aqui. a gente tá junto aqui. Nós temos como nossas convidadas essa semana duas pessoas muito especiais. Silvana, casada com Paulo, né? Isso. Mãe de 3 lindas filhas. 3 filhas. Conta pra gente o nome e a idade. Tem a Monique, de 25, a Melissa, de 19, e tem uma pequenininha, que é o Pequeno Milagre, de 4 anos. A coisa mais preciosa do mundo, gente. E vocês vão saber por que tem uma pequenininha, né? Logo em seguida. E a Cris Laino. Oi, princesa. Olá, pastora. Psicóloga, mulher de Deus, que acompanhou a história da Silvana, não foi? Sim, a gente se conheceu há um tempo atrás e eu fui acompanhando aos poucos essa linda história, né? Que Deus foi fazendo na vida dela. Foi. Agora que eu já fiz bastante suspense, eu quero mostrar pra vocês o que aconteceu. Vamos ver um vídeo? Eu sou o Paulinho da Silvana. Eu sou a Silvana do Paulinho. Conhecemos ainda criança. Aos 11, 12 anos, a gente começou a namorar. Crescemos juntos e casamos assim, com 21, 22 anos, nos casamos. Tivemos logo as nossas bênçãos, que são nossas filhas, a Monique e a Melissa. A nossa vida girava em torno de festas, aos finais de semana, futebol, amigos, bar, não tinha hora para sair de casa nem para voltar. A cerveja, jogos, final de semana, mas a gente não tinha um tempo em família. Não tínhamos um tempo assim que a gente pudesse demonstrar amor um pro outro. Só que eu sempre fui arrogante, eu achava que a minha linha de raciocínio era certa. Eu achava que devido ao fato de eu trabalhar, então eu tinha o direito de tomar minha cerveja, de não ter hora para chegar e nem para sair. Eu trabalhava muito e exercia muito pouco o meu papel de mãe e de esposa. E com isso, o nosso casamento sempre estava em guerras, levava aos atritos, a gente brigava muito. Porque nós estávamos juntos, mas ao mesmo tempo a gente não estava casado e a gente estava vivendo uma vida independente um do outro. Já começamos a brigar, muitas contendas mesmo em casa, que nos levou à separação, até que chegou ao divórcio também. Porque ele já não me amava mais e eu também não o amava mais. Tentamos voltar, mas era impossível, não tinha como. O erro foi tão grande que normalmente, naturalmente assim, a gente não conseguia perdoar um ao outro. Separamos diversas vezes e numa dos retornos, Deus falou conosco assim que nosso casamento era indissolúvel, que embora estávamos separados, mas Deus queria a gente por perto e deu vários sinais para que a gente voltasse. Quando eu aceitei o desafio de voltar, eu engravidei com 45 anos. Foi uma gravidez assim que perante o homem alto risco, mas perante Deus foi a gravidez a melhor que eu tive.
fiquei assim como se eu tivesse com 25 anos. Nasceu linda, perfeita e o parto foi maravilhoso. Foi quando apareceu alguns amigos na nossa vida que fazia parte da PIB e convidou a gente para fazer o curso de Casados para Sempre. Aí nós aceitamos isso como desafio. Fomos fazer o curso separado, porque ele já estava com outra vida, eu também, mas nós aceitamos como desafio de Deus, como um chamado de Deus. Deus não quer que separe? Então tá, então vamos ver o que ele tem para nós. E no que a gente foi fazer o curso, a gente se viu assim, toda a lição tinha ele. Foi uma bordada em cada lição, foi assim, pauladas, porque nós dois estávamos errados. E ali a gente começou a entender um pouquinho da palavra e a começar a aceitar Jesus na nossa vida. Aí veio a transformação. É muita coisa assim que mudou. Mudou a restauração de sentimentos, que a gente acha que não vai amar mais a pessoa e Deus vai colocando um amor assim que tô amando de novo e não sei porquê, sabe assim? Juntos aceitamos a Jesus, me batizei. Hoje eu tenho certeza que eu amo e que eu quero ficar com ele para sempre. Eu não tenho mais foco para outra coisa. Eu procuro passar para ela que a nossa vida vai ser o resto da vida juntos. Então eu quero que todos conheçam assim esse Deus que mudou a nossa história. Jesus, na realidade, ele deu uma nova oportunidade para ele, porque antes eu não tinha família. Se Jesus não estivesse na nossa vida, nós não estaríamos juntos aqui com esse propósito e com essa mudança de vida. Essa é uma verdade que está no meu coração, está na minha vida, está exposto e para o meu marido também. Eu nunca fui feliz como eu estou sendo feliz com ele agora. Família para mim é tudo hoje em dia. O que eu não tinha antes de conhecer a Jesus, hoje eu tenho. Essa é a nossa filhinha Isabela Maria e essa é a Monique. A Melissa não está aqui porque ela teve que viajar e vou aproveitar para mandar um beijinho para ela, assim. Hoje nós queremos tudo novo, queremos trocar até de casa. Nós estamos sendo inspirados até para comprar um apartamento novo, viver vida nova, é isso que a gente quer. Hoje nós oramos para isso. Até filhos, se Deus mandar, nós vamos assim, cuidar com o maior carinho. Isso tudo para honra e glória de Deus, assim, que mudou a nossa história. E eu sou Silvana do Paulinho. Eu sou Paulinho do Silvana. Casados para sempre. Que história impressionante. Sabe o que eu acho mais legal, né? É que tem jeito, né, Sandro? Exatamente. O mundo aí ele tem uma corrente que vai contra, que parece que não existe solução para o casamento, né? Mas tem condições sim, a gente se alegra de ver, né? Histórias tão preciosas como e reais essa, como né? essa aí, né? Se eu me fala um pouquinho, então no começo vocês brigavam muito, no começo do casamento? A gente brigava porque eu trabalhava muito, exercia assim pouco o meu papel de esposa, de mãe. E meu marido também vivia uma vida assim, independente. Tava cada um pro seu lado? Assim? Cada um pro seu lado, vivendo debaixo do mesmo teto. Como é que dá para viver assim, debaixo do mesmo teto com... Quando a gente não tem Deus, a gente consegue. Porque você vai passando um dia atrás do outro e você não vê se trabalha, você começa a focar outras coisas, começa a dar valor a outras coisas. E a parceria vira o quê? A parceria acaba... Inimigos, né? Passa a ser, porque um não concorda com as ideias do outro mais.
E aí um acusa o outro, aí a gente vai querendo ser feliz, mas a gente não vê que a felicidade está ali, a gente procura felicidade em outros lugares, com outras pessoas, em outros relacionamentos. Porque quando você chega nessa parte assim que você decide que ele não te serve mais e ela também, a gente não serve mais, você começa a encarar que você precisa procurar sua felicidade em outros lugares. Outras pessoas, né? Você não vê que a sua felicidade está ali. Aí você falava para mim um pouquinho antes que vocês acabaram levantando um muro. Isso, um muro que a gente começou a encarar como se fossem dois adversários. Eu não sei o que ele tem por detrás desse muro para me atacar. Eu não sei o que ele tem ali atrás daquele muro e ele também não sabe o que poderia vir de mim. Mas a gente não esperava coisa boa um do outro. Que coisa, né? A gente não tinha. Emocionalmente fica uma vida cansada, né? Todo dia você acorda e tudo fadado ao fracasso. Fica um cansaço por causa da disputa que existe quase que todo dia. Parece que em tempo integral fica na... Vive armado, né? Ela falou uma coisa, eu não sei o que vem, né? Não sei o que vem. Como é que é isso, Cris? Num relacionamento é comum as pessoas viverem desse jeito? Então, como a Silvana falou, quando as pessoas não têm referência, né? No caso, ela estava falando da referência que hoje ela tem em Deus. Mas quando as pessoas não têm referência, e já faz parte da história da Silvana isso, a pessoa não sabe o que é certo, não sabe como agir. Né? O que eu identifico na Silvana, desde o início, a gente falou um pouco sobre isso, são os papéis. Não havia essa visão, qual era o papel da esposa, qual era o papel do marido. E foram tendo os filhos, e os filhos foram sendo criadas, né? As meninas foram sendo criadas também sem referência. Então começou a misturar mais ainda isso tudo, quando que as filhas também... O relacionamento, todo mundo dava palpite e ninguém tinha autoridade. Né? Então a história foi se desdobrando quando as filhas começaram a participar mais de perto dessa confusão. E aí Deus colocou também pessoas assim, uma ligada à outra, colocou a Cris, colocou a Andréia, o Alexandre, que há 10 anos atrás eu já tinha me falado, faz um curso, porque já via minha história, participou da minha história, faz o curso lá do Casados para Sempre. Só que nessa época, a gente não estava focado no casamento, o casamento é o que menos importava. Então aí eu sofri por mais 10 anos, mas só que Deus não desistiu, né? Graças a Deus, não desistiu de mim. Mas você chegou da minha família. A se divorciar de verdade. Divorciei, cheguei a divorciar. Separava, voltava, idas e vindas, assim, foram diversas vezes. De cansarem até quem estava assistindo. A Silvana era conhecida como a mulher da mudança. Isso. Não parava um ano num lugar, né, Silvana? Voltava com o marido, depois saía de novo e as coisas eram assim. Eu tinha uma vida assim, nossa, com muita tribulação. E às vezes até eu falo, gente, hoje eu tenho... Não, você sempre teve Deus. Se eu tivesse, eu não tinha sofrido tanto. Porque eu nunca vivi uma paz, assim, do jeito que eu estou vivendo, assim, tranquilidade. Uma estabilidade, Uma estabilidade. Eu sei o que eu vou encontrar todos os dias. Antes, não. É uma novidade todos os dias. E olha, tem muita gente que vive assim. Tem, porque tem aparecido tantos casais para mim hoje... que vive o mesmo que eu vivi. Eu não tenho dúvida. Gente, ontem ainda vim da casa de um casal que estava assim, no mesmo processo. E eu falei, olha, Deus vai restaurar seu casamento, porque o meu estava muito pior que o teu. Não chegou no nível que o meu chegou. Oh, Deus. Então, infelizmente. E hoje, eu olho para o meu marido, eu não vejo, é outra. Eu vejo ele e Cristo nele. Quando eu não, né, para mim não ver defeito, eu vejo Cristo. Então eu consigo, hoje a minha vida é completamente diferente. Quanto tempo vocês ficaram divorciados? 2 anos. 2 anos? E separamos, né? E vocês estavam divorciados quando vocês fizeram quando a gente, porque o que aconteceu? Numa época lá que eu também não consegui me estabilizar também, continuava o tumulto, mesmo separando, eu achava que ia melhorar e não melhorava. Aí eu comecei a orar, eu não orava, não costumava orar. E aí eu começava, falei para as meninas, vamos dobrar o jeito e começar a conversar com Deus para ver o que acontece. Eu já conhecia as meninas, né? Que me falavam algumas coisas. Fala com Deus, começa a conversar com Deus. Aí comecei a dobrar o joelho com as minhas filhas e falei, vamos pedir uma pessoa nova, a mamãe é nova, tem jeito de recomeçar a vida. E aí quando eu comecei a pedir, falava assim, Senhor, manda um amigo seu, eu quero casar de novo, quero ser feliz. Quando eu levantava, vinha no meu coração assim, o marido novo teu é o seu marido.
Eu falei, nossa, será que é isso que eu estou entendendo? É meu marido. Aí nisso persistia. Eu ia lá orar, vinha de novo no meu coração. Seu marido é o seu marido. É o pacto que você fez comigo. E eu ouvi isso forte. Eu não era acostumada a ouvir Deus, né? Eu falei, nossa, será que coisa... Mas eu senti confiança naquilo que eu ouvi. E aí era até final de ano, assim... E ele tinha ido viajar, porque ele também já estava pronto para casar novamente. Uau. Foi conhecer a família da outra. Aí eu peguei e falei assim, mas eu vou obedecer a Deus. Eu não queria nada com ele, né? Mas eu vou dar essa... E aí eu liguei para ele, aí quando ele me ligou, e aí, como é que foi seu final de ano? Eu falei, olha, eu tenho uma surpresa para você. Se eu fosse você, já catava as malas, já vinha para conversar, porque o negócio é mais sério do que você pensa. Ele começou a rir, você tá brincando, o que é? Você falou assim? Falei, brincando, dando risada, assim, porque para mim também estava sendo uma novidade, assim, e se ele falasse não, eu ia falar amém. Porque eu também estava sendo contra a minha vontade. Peraí um pouquinho, segura que já a gente volta para conhecer melhor essa história super legal. Eu quero que você acompanhe agora o Feminina e depois do intervalo a gente já volta. Te vejo já. Meninas, nós vamos começar agora quadros falando um pouquinho sobre simplicidade. Eu gosto de pensar na pessoa de Jesus, ele não foi simplista, ele foi simples. Ser simplista significa que você fica reduzido, limitado a algumas coisas. Agora, a simplicidade envolve uma profundidade bem limitada, bem direcionada, e eu queria conversar um pouquinho com você a respeito disso. E eu queria iniciar pensando na simplicidade na sua mente, os seus pensamentos. É verdade que todas as ações, elas acontecem porque um dia foi se pensado algo. E quando a gente pensa na pessoa de Jesus, a gente pensa que na sua mente havia certo a sua missão, havia bem certo aquilo que estava no seu coração, no coração do Pai. E às vezes a gente vai fazendo as coisas sem pensar. E aí se torna muito simples até as nossas ações, no sentido de limitadas, fracas. Então, eu gostaria que você fizesse um exercício comigo. Por exemplo, antes de você sair para trabalhar, sair para levar filho para a escola, sair para ir para a escola mesmo, qual foi os teus pensamentos a respeito daquele dia? Esses pensamentos, eles foram assim, hoje vai ser mais um dia, o pensamento de uma rotina, algo que você já está tão acostumado, ou foi pensamentos assim, puxa, eu poderia investir em algo, eu poderia ser ousada em outra coisa. E eu não estou falando de sonhos, eu estou falando de pensamentos dentro de uma simplicidade, ou seja, eu vou pensar bem e delimitar todas as minhas ações durante o dia. A gente consegue ser tão frívola, né? Tão superficial numa conversa, porque a gente não trouxe o primeiro exercício, que é o do pensamento, sabe? Jesus sempre tinha uma resposta na ponta da língua. E ele, quando ele saía, né, e para viver o seu dia, tantas coisas aconteciam. Ele sempre, de alguma maneira, ficava surpreendido por coisas que aconteciam, mas ele sempre se posicionava, sempre tinha uma resposta de sabedoria. Será que é assim com a sua vida e com a minha vida? Ou será que a tua simplicidade, ela se reduz a, na hora de uma situação, você simplesmente ficar paralisada? Eu quero convidar você a que você possa olhar para você mesmo e pensar, puxa, eu sou simplista ou eu sou simples nos meus pensamentos? Meu convite então para você é que você reflita um pouco mais como têm sido seus pensamentos. Eles precisam ser recheados de sonhos, de grandes expectativas, de cumprimentos de promessas, mas também de vontade. Vontade de perguntar às pessoas, vontade sua própria ou vontade diante de Deus. Deus, qual é a tua vontade para mim? Tenham pensamentos profundos, na sua simplicidade, no sentido de bem delimitados, e você não só vai viver um dia dentro de uma expectativa, mas toda uma vida. Deus abençoe você. O que te inspira a ler? O conhecimento? A criatividade? A partilha? Um momento bom? Inspire-se.
Inspire Bookstore, a primeira livraria cristã do Vale Sul Shopping. Às vezes só nos falta um pouco de humor. Às vezes só nos falta por mais amor. No jardim sem cores, no tempo dará flores. Se plantei chorando, sorrindo, eu vou voltar. Faz quanto tempo que você não namora, não beija ninguém? Eu nunca beijei. Desculpa. Foi sem querer. Voltei para continuar contando para você essa história super legal aqui junto com os meus amigos preciosos. Mas antes, eu quero te lembrar que nós estamos fazendo uma promoção super legal. A promoção é Generosidade que Inspira. A gente só precisa de uma selfie, né, Keila? É só uma, é tão fácil hoje, né? Pega ali. Meu Deus, clique. Você vai pensar em alguém para quem você vai fazer um ato de generosidade, que não é para custar grandes dinheiros, é para ser uma coisa simples, assim, bem gostosa. E na hora que você estiver realizando esse ato de bondade, esse ato de generosidade com alguém, você tira a selfie, manda pra gente, conta rapidinho como foi, marque a hashtag Generosidade que Inspira. Você pode ganhar R$500 em roupas. Que delícia! Tão lindas quanto as que a Keila tá vestindo, né? Morena Flor, nossa parceira, tá presenteando você com essas roupas tão lindas. Então vamos participar? Né? Vamos participar disso? Mas, Keilinha, eu tô impressionada com a história da Silvana. Eu também, tô super curiosa pra ouvir o finalzinho aqui, né? É isso? Porque, Silvana, você contava pra gente que vocês não estavam se falando, não é? Mas aí, Deus trouxe convicção no teu coração de que deveria voltar? Trouxe, foi certeza, isso? Porque nisso ele foi viajar para um lado e eu fui para o outro. Quando Deus tinha tocado no meu coração com essa palavra, eu fui viajar com meu pai e com minhas irmãs. E nessa viagem eu ainda falava para minhas irmãs, brincando, nossa, deixa eu curtir meus últimos dias de solteiro, porque meus dias já tá contado. Porque eu vou voltar com o Paulinho. Ah, você tá brincando que você vai voltar. Imagina, Silvana, ele tá nossa, ele já tá casado praticamente. Ele acha que tá, mas não tá. Eu também achava que estava, mas Deus tem falado o contrário para mim. Todo mundo achou que eu tava brincando. E eu falei brincando, mas eu falava assim. E voltaram, depois de quanto tempo vocês retomaram? Depois de um mês. Essa convicção. Mês. Aí ele falou, a hora que ele chegou de viagem, que ele me ligou, aí eu falei assim, olha, vamos conversar então. Aí foi onde eu falei pra ele, olha, eu tenho orado e Deus tem falado que é você mesmo, que é meu marido, que você tá numa família que não é sua, que você tá sentado numa mesa com filhos que não são teus e que o seu lugar é na nossa casa. Então, se você quiser ouvir isso e acreditar no que eu acreditei, volta para casa. Eu vou estar te esperando. E aí, ele falou assim, nossa, ele ficou perturbado na hora, assim, ele falou, nossa, mas o que eu faço? A minha vida está muito mais complicada, porque eu já tô lá dentro, já tô morando, já tô... Mas eu falei, olha, pensa, mas você não tem muito tempo para pensar, não. Ainda falei. Deu checkmate. Ainda queria que fosse. Que delícia isso, não é, pastora? A gente vê essa... muito impressionante a convicção que pode vir de Deus. Da oração, do poder você da falou que oração, dobrou o joelho. Eu dobrei o joelho. Deus falou. Que lindo. Eu dobrei o joelho e falei. E eu pedi outra coisa para Deus e Deus ainda colocava no meu coração. Não, eu te dou o meu marido é o seu. E realmente, eu tive outros relacionamentos e eu não consegui ficar com ninguém mesmo, porque o meu marido é o meu marido. E meu marido teve outro relacionamento e assim, ele também não permitiu, ele tirava nós dos relacionamentos, vocês dois juntos. Unir vocês. Hoje a gente sabe que
Hoje a gente tem a plena certeza, sim, e convicção que a gente foi feito um para o outro e o casamento nosso foi selado. Mas é o que acontece realmente. É o que acontece. A palavra de Deus é muito clara. O casamento é indissolúvel. Ele é um pacto espiritual, né, Sandro? Exatamente, que Deus fez e que não vai mudar. Ele tem o casamento como algo sagrado, assim como a igreja, né? Exato. Então pode acontecer fases, pode acontecer algumas coisas no meio, mas que aquilo que ele colocou vai até o fim, né? É o que acontece. Ele preserva isso. Nós temos inúmeras opções, né? A solução do conflito, né? A resolução dos problemas, buscar ajuda, menos o divórcio. É verdade. E pensando nisso, pastor, achei muito interessante que a Silvana falou que no período em que eles estavam morando juntos, mas não havia o casamento de fato, o foco de vocês era tudo menos o casamento, não é? Então, Cris, como é que é isso? Porque muitas vezes as pessoas casam, mas não têm o desejo de compartilhar a vida em comum, né? Precisa ter uma mudança de foco aí, não é? Sim, na história da Silvana, havia também a questão da imaturidade, né? Que ela, como vocês viram no vídeo, ela se relacionou cedo com ele. Então foi uma coisa meio que natural, né, Silvana? Né? Foram namorando e era natural que se casassem. Mas não havia aquela visão do que é realmente um casamento, o que se faz num casamento, o que a gente faz para um casamento dar certo. Simplesmente vamos morar juntos, vamos ter uma vida em comum, vamos ter filho. E é assim que está casado. E não tinha essa. E assim foi durante muito tempo. Só que isso não se sustenta. Né? Em qualquer relação, se você não tem objetivos comuns, se não há uma parceria, não tem os papéis definidos, nenhum tipo de relacionamento se sustenta. E quando ela buscou isso, né, que nessa visão também da Silvana, ela começou a ver qual era o papel dela de mulher, qual era o papel dela de esposa, as coisas começaram a se organizar. A palavra de Deus é tão clara, né, Cris? É verdade. Ela não precisa inventar muito, né? Está escrito já há muito tempo para a gente poder ver a verdade, né? Basear nisso. E assim, na situação da Silvana também, houve a questão da decisão, que é uma coisa muito importante. Muitas pessoas passam por situações difíceis, mas elas não conseguem ter essa fortaleza que ela teve, que isso também é da personalidade dela, né? A gente tem que reconhecer um pouquinho que ela foi uma mulher forte e ela tomou uma decisão. Ela teve esse passo. Então, muitas vezes a gente tem que buscar isso também. Tá super certo, não é? Pois é, primeiro começou com uma decisão dela buscar, dela querer aprender, dela querer conhecer o que era o certo. Por isso ela conversou com pessoas que ela tinha essas pessoas como referência, né? Ela via nas pessoas alguma coisa diferente. Então foram essas pessoas que ela procurou e se aconselhou no momento que ela precisou. Que coisa mais gostosa, né? Muito bom. Mas a palavra de Deus é assim, né? Quando a gente descobre, né, que ela é segurança, que ela é aquele norte que a gente precisa e vive de acordo com isso, gente, muita coisa pode mudar no seu coração. Se você tiver acesso à palavra de Deus, se você tiver acesso ao que ela tem para você, realmente muita coisa pode acontecer de bom, não é? Amém, na vida de cada um de nós. Mas eu quero então parar um pouquinho agora, já eu volto com vocês pra gente terminar toda essa história linda e convidar vocês pro Elas. O Elas tá super bonito, com umas dicas super legais para você. Vamos assistir? Depois do intervalo a gente vai estar junto com você de novo. Olá, sou Camila Favalli e nesse quadro Elas, hoje eu venho falar um pouco sobre formato de corpo. Você sabe qual é o formato do seu corpo? Bom, o meu corpo eu sei um pouco sobre ele, é claro que a gente sempre se estuda, olha no espelho, começa a ver foto e começa a entender qual é o formato do nosso corpo. Hoje eu entendo que o meu corpo, ele é um pouco menor na parte de cima e um pouco maior na parte de baixo, apesar de eu ser magra. Então eu tenho que usar esse meu formato de corpo a meu favor na hora de escolher alguma roupa. Por exemplo, hoje eu estou vestindo uma calça mais escura e uma blusa que tem um detalhe aqui no ombro. E isso favorece o meu formato de corpo. Por quê? Porque como o meu ombro é menor do que o meu quadril, então na hora que eu coloco uma blusa que tem um volume aqui e uma calça mais escura, eu diminuo um pouco o meu quadril e aumento um pouco o meu ombro. E eu consigo valorizar um pouco minha cintura com esse formato de blusa que aperta na cintura. Então para cada formato de corpo tem as roupas que funcionam melhor. É claro que você pode usar todas as roupas, mas se não fica bem em você, então é melhor você evitar. Por exemplo, eu trouxe aqui essa blusa para você ver o formato dela. Ela tem aqui esse detalhe em V
que para o meu formato de corpo não é tão indicado, mas eu gosto de usar. Então o que eu faço? Eu coloco uma blusa com cor embaixo, que vai chamar atenção também, para que não fique esse detalhe em V diminuindo ainda mais o meu seio e o meu ombro. Já para quem tem um seio maior e o ombro mais largo, ela funciona muito bem, porque quando ela puxa o nosso olhar aqui para a cintura, faz com que o seu ombro diminua. É como se fosse aquela história das listras, sabe? Na horizontal e na vertical. Essa listra que forma aqui nesse ângulo faz com que o nosso olhar volte para a cintura e crie uma cintura mesmo que você não tenha uma cintura. Bom, aqui eu trouxe, né, algumas outras peças, eu vou mostrar para vocês algumas aqui também do cabide. Por exemplo, como eu falei, blusas assim, com esse formato, aumentam o ombro. Então, se você já tem um ombro largo, não é bom que você use com esse detalhe aqui no ombro. No meu caso, já funciona muito bem. Aqui, por exemplo, essa também. Você vê que como ela tem bastante volume aqui em cima, ela também aumenta o ombro. Esse vestido também, você vê que o formato dele, ele é sempre mais largo em cima do que embaixo. Então, no meu caso, ele funciona bem. Já para quem tem um quadril largo, já não funciona. No próximo programa, eu vou falar mais sobre quem tem o quadril largo. Então, que peças que são ideais para quem tem o ombro largo e o quadril pequeno, e quem tem o ombro pequeno e o quadril largo. Nos vemos no próximo programa, então. O que te inspira a ler? O conhecimento? A criatividade? A partilha? Um momento bom? Inspire-se! Inspire Bookstore, a primeira livraria cristã do Vale Sul Shopping. Bem-vindo à Moda da Casa. E aqui você vai receber dicas importantes e truques para sua cozinha. A dica que eu trouxe hoje é como você descascar o dente de alho. A gente sabe que o dente de alho é meio chatinho, né, pra gente descascar, né? Ele fica bem grudado ali no alho, então você vai tirando ali com a faquinha. Então você faz o seguinte, você pega os dentes de alho, coloca num copo com água. Aí você leva ao micro-ondas, ou você pode aquecer a água antes. O importante é você deixar a água quente e deixa ali os dentes de alho durante 1 minuto. Você vai retirar essa água, vai escorrer e aí você vai ver a facilidade que vai ser para você tirar a casca do alho, tá bom? Aproveita essa dica na sua cozinha aí. Um abraço e até a próxima! Voltamos com você, é uma delícia a gente estar junto aqui no Inspire Sua Vida, inspirando o seu coração a ter um casamento indissolúvel, né? Não é verdade, Sandro? É verdade. Eu queria perguntar para a Cris, existe uma estatística aí que falando que pessoas que se separam pela primeira vez, 80, 90% das pessoas elas se separam pela segunda vez também, e essa conversa nos leva para um caminho de que parece que o divórcio é uma coisa normal, que não tem chance para se reconciliar e ter um novo casamento, como a Silvana contou para nós. Eu, por exemplo, quando eu casei, nos primeiros 3 meses de casamento meu foi um desastre.
Né? Eu tinha boas intenções, eu tinha boas referências, mas existem coisas que acontecem que fogem um pouquinho. Né? Cris, o que você poderia falar pra gente com relação a isso? Existe uma cura, existe uma possibilidade de a gente ter um casamento saudável, mesmo a gente entrando no casamento e ele não estando bom no início, ou não indo para um caminho certo no comecinho. O que você poderia dizer para nós, usando toda essa história? Então, Sandro, o que eu falo com as pessoas, né, jovens, quando eu converso, oriento? Primeira coisa, você tá namorando, o que é um namoro? Começa relacionamento no namoro, certo? Então, o namoro é para você conhecer essa pessoa, para se estabelecer uma confiança, se você consegue ter uma comunicação com essa pessoa. Não é só o gostar de estar perto, o gostar de estar junto, a parte física da situação. Pois né? é. Então, isso não sustenta um casamento. Por mais que as pessoas dizem que se amam, eu acredito que o sentimento que estão tendo no momento é sincero, mas quando a pessoa tem a visão de que o casamento realmente é algo indissolúvel, que é uma escolha que eu fiz, que é para sempre, eu vou repensar bem se eu vou querer realmente me casar com essa pessoa. Né? Então já vai um primeiro ponto. Segundo, já estou casada, o negócio não está legal, e como é que a gente arruma essa bagunça? Primeira coisa, vamos identificar aonde que está a confusão. Né? Essa confusão começou aonde? Por que está desse jeito? Então as pessoas têm essa sensação de arrumar essa bagunça vai dar muito trabalho. É mais fácil eu jogar fora e começar um desenho novo na minha história, né? Pois é. Então, é uma solução, mas com certeza não é a ideal. Como você falou, né? Existe uma normalidade nisso hoje em dia, de fato existe, e a estatística de que uma vez uma pessoa se separe, ela fica mais fácil se separar nas outras vezes, se divorciar nas outras vezes, né? Porque fica mais fácil, porque eu não vou ter que me responsabilizar pela situação, eu não vou ter que desempenhar um papel correto, às vezes exercer o perdão, né? A humildade. Então as pessoas decidem descartar. Foi diferente do que a Silvana fez. Não foi fácil essa restauração do jeito que a gente está falando. Realmente uma história muito linda. Mas teve muita coisa acontecendo e pessoas por detrás apoiando a decisão, né, e o caminhada dela. Eu adoro a ideia da igreja, né? Porque a igreja é um dos lugares onde você aprende a andar a próxima milha, a dar outra face, a perdoar. E por isso que a igreja é ponto fundamental para poder mudar o número dessas estatísticas. E né? também ajudar a gente na hora que a gente precisa, né? Também. E acaba sendo meio natural, assim, se a pessoa não consegue lidar no primeiro casamento com a dificuldade, provavelmente no segundo ela também não vai, né? Se não houver essa volta de quero fazer diferente, né, Silvana? De vou viver a palavra, né? Vou consertar o que precisa em mim mesmo, né? Que essa questão que de muitas vezes, para você continuar casado, quem tem que mudar não é o outro. Então, né? Na verdade, isso eu sempre falo em terapia, né? É comum sempre as pessoas me procurarem porque estão com dificuldade, ninguém vai lá me contar o quanto está feliz, vou compartilhar minha felicidade contigo. Relacionamento tipo, assim, não é um problema, ele só revela os nossos problemas. Ai, que taça! Verdade. E como é difícil você olhar para você mesmo e falar assim, nossa, eu preciso mudar isso na minha vida. É mais fácil é ficar cobrando o outro. Isso é um princípio, então uma das primeiras coisas que a gente precisa ver é onde que eu posso melhorar. Porque quando a gente muda o nosso comportamento, a reação do outro a isso é inevitável. A princípio pode ser que seja muito difícil, porque a pessoa que está se relacionando com a gente, ela vai continuar no mesmo esquema de antes. Às vezes demora um pouquinho para ela perceber que você está mudando. Isso. Né? E esse esperar que gera um pouco de ansiedade. Mas se você tem essa objetivo, né? Você deseja muito restaurar o seu relacionamento, a resposta vem. Porque o outro vai perceber, né? Isso eu percebi na minha vida. Eu também tenho experiência de vida pessoal. A pastora também já acompanhou, tive esse prazer, né? E de eu mudar o meu comportamento e meu marido mudar. Enquanto também eu achava que ele estava totalmente errado, a gente não vai para lugar nenhum, né? E a Silvana tomou essa decisão e tantas outras pessoas precisam entrar em contato com essa realidade. Não é? Mas como é que foi voltar, casar de novo, Sil? Casar de novo foi melhor do que a primeira. Foi, né? Foi lindo, a glória da segunda casa. É muito glória da segunda casa. Quando o vinho ficou velho, veio o novo, né? Então, aí nós fizemos a nossa restauração, que aí ele voltou de fato para casa, né?
E aí nós ainda sofremos mais um pouco, porque ainda relutavam para a gente não ir na igreja. A gente achava ainda que dava para se sustentar agora sozinho, porque Deus já tinha falado que era para ficar junto. E a gente ficou com isso e não procuramos a igreja, nada. E aí sofremos mais umas pauladas aí. Ai, porque Jesus. aí quando a neném aí veio a neném como resposta de Deus, né? E eu tinha visto que era a resposta de Deus. E aí... Só que quando deu 1 ano, novamente, meu marido saiu de casa. E ficou mais 1 ano fora. Misericórdia. Só que Deus já tinha conversado comigo e eu tinha certeza. Só se ele não quisesse, meu marido relutasse e não querer. Mas Deus já tinha colocado no meu coração. E aí, realmente, eu falei, olha, tem certeza? Porque Deus já falou no meu coração. E aí, realmente, aí o que aconteceu? Passou-se 1 ano, Deus foi lá novamente, catou ele de uma forma assim, porque aí nós dois estávamos separados, divorciados mesmo. Aí veio o segundo convite. A Cris até, vai lá, Silvana, por que você não faz? Está tendo curso lá. Então, eu acho que eu vou ter que fazer mesmo, Cris, porque... Eu não sinto em paz em continuar sendo separado. O curso do Casados para Sempre, né? Eu me lembro exatamente o dia. Você chegar e falar, Cris, o casamento tá assim, assim, assim. Você acha que tem jeito? Tem falei, jeito. opa, lógico que tem jeito. Eu falei que Deus já tinha tocado no meu coração. E agora eu tô nessa luta ainda. Só que aí eu continuei. Aí o que eu fiz? Fui lá, procurei a Yara e o Cícero. E aí eles acolheram a gente. Até hoje acolhe, né? Porque a gente sempre tá junto. Aí nós fomos lá, aí ele estava separado, morando numa casa e eu morando no outro, porque daí ele tinha separado também da pessoa que ele estava. Aí fomos fazer. Aí ali ele aceitou Cristo. Amém. Começamos a conhecer melhor a Deus. E eu comecei a me ver também como pessoa, porque eu também achava que era uma esposa ideal e não era. Aí eu comecei a ver qualidade no meu marido em vez de eu achar só defeito. Aí começamos a se identificar um com o outro. E aí começamos, e hoje a gente está aprendendo cada vez mais. Aí da célula ele foi batizado, eu já tinha sido, no meio desse vendaval todo eu também já tinha reconhecido Cristo, por isso que eu continuei perseverando. E aí dali a gente foi para uma célula, da célula veio o batismo, e agora a gente só está aprendendo. Aí fizemos o curso, fizemos novamente o curso, e agora a gente fez até o último, foi de líder. De casados. Muito especial, gente. Como tem jeito, né? Tem jeito. Tem jeito. Você está aí em casa achando que não tem jeito? Tem sim. Persevera, busca Jesus. Às vezes a pessoa fala assim, eu não gosto mais do meu marido, o problema é esse, ele também não gosta mais de mim. Eu passei por esse processo também, eu achava que eu tinha medo dele chegar e estar trocando de roupa, eu tinha perdido a intimidade. E perdão... Olha, eu não lembro de nada que ele fez, nada me toca assim do que ele fez no passado. Graças a Deus. Houve perdão, assim, verdadeiro. É mais fácil eu me julgar do que julgar ele. Que precioso. Deus abençoe. Gente, por falar em transformação de vidas, eu quero convidar você para ver o Retratos agora. Mais uma história de transformação, assim como a que a gente está vendo aqui. Vamos lá? Meu nome é Robson Dias, eu tenho 41 anos. Minha infância, ela foi bem conturbada. Eu venho de uma família de 12 irmãos e eu sendo o mais novo. Então, dentro de casa, faltava muita estrutura, era tudo desestruturado. A bagunça toda, gente saindo, gente entrando, durante o tempo todo, gente casando, gente ficando noivo, gente saindo de casa sem casar, então era uma bagunça toda. Mas eu vi assim que tinha uma lei, até certo ponto existia uma lei, que no caso era o meu pai. Depois da separação dos meus pais, quando eu tinha por volta de 8 anos, é que daí a bagunça pegou mesmo, de verdade. Eu particularmente, eu fui criando um ódio, uma raiva muito grande de crescer sem ter essa presença masculina em casa do meu pai. Minha família não conhecia Deus, ninguém conhecia Deus, nem meus irmãos mais velhos, minha mãe, ninguém. Então era cada um para si. Então não tinha hora para chegar em casa, não tinha hora para sair de casa. Eu ia para a escola, por exemplo, à noite, e quando eu saía da escola eu não ia para casa. Foi onde entrou na minha vida pequenos furtos, entrou na minha vida assim, a experiência de entrar em contato com drogas e as amizades também, que influenciavam muito, porque não tinha assim uma direção. Então, esses pequenos furtos me levou assim, a ficar mais de 2 anos na minha vida praticando isso.
Foi onde nessa fase eu me sustentava, com roupas boas, com dinheiro para sair com as garotas. Foi nessa época também que eu conheci muitas garotas, tive bastante relacionamento, bastante namoradas. Eu me lembro quando eu tinha mais ou menos 14 para 15 anos, o meu irmão me levou numa casa de prostituição. Foi a primeira vez que eu tive um contato assim com as mulheres mais velhas, e isso foi bem complicado, ficava muito na minha lembrança isso. Até o dia que eu conheci a minha esposa. Das garotas que eu tinha me envolvido, namorado, essas coisas, ela era assim que me dava essa segurança, porque ela trabalhava, ela já tinha uma família ali, mais tranquila, conhecia a família dela. Então eu comecei a namorar com essa minha esposa agora, eu tinha 16 anos e ela tinha 15. Aí namoramos bastante tempo, ficamos noivos. Quando completamos 3 anos de namoro, a minha esposa, que era minha namorada, engravidou. Aí tivemos a nossa filha, nós casamos, mas mesmo assim, a bagunça continuou, só que agora em outro formato. Eu tinha uma família, eu e ela e minha filha, e mesmo assim as coisas continuaram ainda assim, desestruturado. Nós começamos a beber no fim de semana, a participar de muitas festas, muitos churrascos. Eu, minha esposa e minha filha passamos a viver aquilo que eu vivia na infância, na adolescência, aquela bagunça toda. Então não tinha estrutura nenhuma, a gente não tinha direção. Aí nós tivemos o segundo filho e as coisas continuaram do mesmo jeito, não mudaram. A gente saía e finais de semana levava as 2 crianças juntos, íamos para barzinho, íamos para balada, e as crianças sempre junto, e eles presenciando a gente bebendo, eu bebendo, ela bebendo. A estrutura que eu não tinha, que eu sentia muito falta do meu pai, no caso, eu acho que me fez gerar tudo isso na minha família. Até o dia que a minha esposa recebeu um convite para a igreja. Ela recebeu o convite, ela foi conhecer a igreja, ela conheceu. Nesse tempo ela levou também meu filho, que na época tinha 12 anos, e os dois passaram a frequentar a igreja. Só que eu e a minha filha, a mais velha, nós não queríamos ir. De início nós não queríamos ir. Até o dia que eu resolvi a conhecer a igreja. Eu me lembro assim que com o coração muito machucado, muito ferido e muito rancoroso, principalmente das lembranças da minha infância, eu não consegui me abrir no primeiro instante. Eu acredito assim que uns 3 meses depois, eu já estava escutando bastante a palavra de Deus, os pastores pregando. Eu me lembro que eu aceitei a Jesus. Mas a partir do momento que eu aceitei, eu comecei a ler a palavra de Deus, e aí veio a transformação. Ele cuidou de mim, a minha filha veio logo depois, ele cuidou da minha família toda. Depois que eu tive esse relacionamento, essa intimidade, eu percebo a proteção dele sobre a minha vida. Muitas coisas que eu tenho certeza que não dariam certo, hoje eu sinto a mão de Deus direcionando a gente. Eu entendi que eu precisava entrar em contato com meu pai e restaurar aquele ódio, aquela raiva que eu sentia dele. Fazia 17 anos que eu não ia para aquela cidade, fazia 10 anos que eu não via. Eu falei, não posso ficar assim. As ministrações estavam muito fortes dentro da nossa igreja, da minha igreja, falando de perdão. E o Celebrando a Recuperação contribuindo muito para isso. Aí eu peguei e resolvi voltar para a cidade que ele mora. E quando eu cheguei lá, eu pedi perdão para ele. Foi como se saísse das minhas costas um peso, como se meu coração estivesse recebendo uma limpeza geral. Eu acredito que nesse ponto restabeleceu a paternidade com meu pai biológico. Minha família, graças a Deus, hoje todos no caminho do Senhor, né? Minha filha, meu filho, a minha esposa, todos servindo na igreja, todos contribuindo para o reino e o principalmente de todos amando a Deus. Nós lideramos ministério dentro da igreja, hoje nós contribuímos para o reino na questão do serviço, então nós servimos no Ministério de Crianças da nossa igreja, da PIB, de 9 a 12 anos, que é o Ministério dos Juniores, e hoje eu sou nova criatura, hoje eu não preciso buscar mais em nada, hoje basta eu só me lembrar que eu tenho um Deus que cuida de mim, da minha família, um Jesus que levou os pecados e deu a sua vida por mim, e um Espírito Santo que guia todos os meus passos. Tudo aquilo que meu pai não conseguiu me dar, hoje Deus me dá e me dá em muita abundância. Puxa vida, chegamos ao final. Que pena.
Que tão pena. bom. Foi uma delícia. Papo delicioso, né? Tanto crescimento nesse tempinho que nós passamos juntos. Quero te agradecer demais, Silvana, por abrir seu coração pra gente, repartir sua história. Eu tenho certeza que inspirou mesmo muita gente a mudar de vida, né? Com certeza. Obrigada, viu, Cris? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Nossa, prazer nosso poder ouvir você, a sua experiência e o que Deus tem feito na sua vida também, né? Também. Deus é bom demais, aprendi. Muito, 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 muito bom mesmo. Obrigado, Sandro. Obrigado, pastora. Keila. Obrigada, Delícia pastora. conversar um pouco, né, sobre as Muito coisas de bom. Deus. Inspira quem tá casado e quem vai casar, não é? Isso, Keilinha. Então. Lindo casamento da Keila, em breve. Amém. Aleluia. Linda Silvana, muitas pessoas estão assistindo a gente. Agora, nesses momentos finais, eu queria que você desse um recadinho, né, para quem está vendo a gente, para fechar o programa. Então, eu diria assim para vocês, mulheres assim que estão assim, que estão vivendo assim como eu vivi, no fundo do poço, achando que não tem mais jeito. Eu acho que vocês devem lutar pelo casamento de vocês, pela vida dos seus filhos, a harmonia do lar de vocês, e tem jeito. O divórcio é um ato de violência contra a sua família, contra a vontade de Deus, e dá uma chance, a última chance, assim, procura Cristo, dobra o seu joelho e fala com Deus. Tenho certeza que Deus vai inspirar e vai fazer com que vocês se alinhem de acordo com a vontade de Deus e com a felicidade do lar e da família. É verdade, Silvia. E como você falou antes, Deus pode fazer nascer o sentimento de novo, né? Com certeza, restaura desde os sentimentos a toda a casa. O vinho novo, assim, vem depois do vinho velho, ele vem e vem fazendo vida nova. Grande alegria, todos. né? Grande alegria. Como é bom. Queridos, muito, muito obrigada por estarem com a gente até aqui. Foi uma alegria contar com a presença de vocês aqui na nossa sala, né? E daqui a pouco a gente se vê de novo. Um abração para todos vocês. Tchau, gente.